Eu me chamo Andréa Lúcia Braga Vieira Rodrigues, eu sou professora da Facens há 32 anos e estou como coordenadora, dos cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Mecatrônica. Da computação eu estou desde 2004, já faz bastante tempo, e da Mecatrônica eu assumi em 2021. Na verdade eu não sou de Sorocaba, eu nasci em São Paulo e aí eu mudei para Sorocaba com os meus pais quando eu tinha 13 anos, Sempre gostei muito da área de exatas, mas confesso que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Aí quando eu mudei aqui para Sorocaba, meu primo já fazia Facens. Ele fazia engenharia elétrica, E aí ele adorava, sempre adorou Facens e ele falou, por que você não vai fazer Facens, fazer engenharia elétrica? E aí eu vim. Ele estava no último ano, eu estava no primeiro, E então meu primeiro contato, vamos assim dizer, com a Facens foi aos 17 anos, porque eu entrei aqui com 17 anos para cursar engenharia elétrica. Eu sempre fui muito tímida, não parece, mas eu sempre fui muito tímida, muito retraída, morria de vergonha. Mas com os anos, a gente e a profissão, a gente vai se soltando. Essa que é a verdade. Então, naquela época, a gente só tinha 2 cursos. O curso de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Na Engenharia Civil, era predominantemente meninas, E no curso de Engenharia Elétrica, a maioria homens. E o ano que eu entrei aqui foi o primeiro ano onde começou a ter o curso noturno. Então eu estudava integral, a gente ficava aqui integral, as aulas eram de manhã e de tarde, e o pessoal à noite. O à noite eram 6 anos e a gente 5 anos. Então a minha turma era uma turma bem pequena, porque a grande maioria foi para a noite. Então a gente era muito unido, a gente passava o dia aqui, assistia a aula, almoçava na cantina, depois já ficava à tarde para fazer trabalho, relatório, assim, era realmente muito legal, sempre, mesmo que o pessoal da Civil eram bem menos alunos, Então a gente realmente era bem integrado, bem unido, era muito gostoso, muito gostoso. É uma época que a gente não esquece nunca, Eu acho que pra gente, pro universitário, estar na faculdade, estar na universidade, marca muito, é o momento que mais marca a vida da gente. E é ali que a gente faz amigos que a gente vai levar para o resto da vida, ou mesmo o networking, que é fantástico, que a gente acaba tendo, com todo mundo. Então, nossa, maravilhoso. E aqui sempre foi bonito. Já era lindo, claro que era um pouco diferente, mas já tinham alguns prédios, já tinham esses platôs com esse jardim maravilhoso. Assim, sempre foi um lugar muito gostoso e muito agradável. Os professores, professores maravilhosos, sentavam com a gente na escada para tirar dúvida, muito legal, lembranças muito, muito boas. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre, tanto que eu acabei ganhando o prêmio de primeira aluna da turma. Eu sempre fui. E aí, quando eu estava no segundo ano, tinha vamos assim dizer, um setor da Splice aqui dentro da Facens. E eu já fui chamada para fazer estágio ali, nesse setor. E aí eu fazia o estágio, então aqui mesmo dentro da Facens, fazia estágio, era lá no laboratório de elétrica, numa salinha, e eu fiquei ali. Mas não foi muito tempo não, acho que foram 6 meses. Aí depois a gente foi transferido para a Splice lá em Votorantim. Eu fui transferida para lá, aí eu fui lá trabalhar num setor do seu Domênico. Na época eu falava muito bem inglês, eu escrevia muito bem inglês, lia muito bem inglês. E também, acho que por estar bem no começo da faculdade, o seu Domênico me colocou para traduzir manuais, Só que eu sempre fui muito impaciente, muito agitada, muito elétrica. E ok, traduzi o primeiro manual, o segundo. Depois chegou uma hora que eu falei, eu não quero ficar traduzindo manual, eu quero ser engenheira, eu não quero ser tradutora. E olha só, e eu pedia para ele, ele nada, pedia para ele nada. Olha a minha audácia. Gente, hoje eu penso, eu falo, onde eu estava com a cabeça? Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Eu liguei para minha mãe, telefone fixo, falei, mãe, não tenho hora para voltar para casa hoje, não me espere. Sabe o que eu fiz? Gente, olha que coisa. Eu fui lá para a sala, fui para a diretoria, para o outro prédio. Aí
subi as escadas, perguntei para a secretária, que na época o diretor era o Paulo de Carvalho, e eu perguntei, por um acaso o diretor Paulo de Carvalho está? Ela falou, está. Você marcou hora com ele? Eu falei, não. Eu falei, mas ele tem que passar aqui para ir embora? Aí ela falou, tem. Então eu falei, então, sossegada, posso ficar sentadinha aqui? Ela falou, pode. Gente, isso aí devia ser umas 5 horas da tarde. Acho que deu 7 horas. A moça falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, pode ir. Ela foi embora, pode ir embora sossegada que eu vou esperar. Quando deu 7h30, o Paulo veio. E aí eu abordei o Paulo. Me apresentei, que ele não sabia quem eu era. Falei que eu era aluna daqui, que eu fazia estágio com o seu Domênico, coisa e tal, que eu queria conversar com ele. Gente, eu acho que Deus coloca uns anjos na vida da gente. Coloca as pessoas certas. Porque o que o Paulo podia ter falado? Olha, marca outro horário, vem outro dia. Pô, já estava tarde, 7h30 da noite. Pois ele me acolheu, voltou comigo para a sala dele, acendeu a luz, me colocou sentada lá e vamos conversar. O que está te afligindo? Aí eu falei, coisa e tal, falei que eu queria novos desafios, queria mais coisas, que assim, não me importava em fazer aquilo, mas que eu queria algo mais, eu queria aquilo e algo mais. Aí ele virou para mim e falou assim, você gostaria de trabalhar com desenvolvimento de software? Aí eu virei na cara dele e falei, não sei nem o que é isso. Eu não sabia mesmo, gente. Eu tava, acho que era o primeiro ano de faculdade e engenharia elétrica, naquela época não se falava tanto em computador. Ele falou, então eu vou te apresentar. E aí ele me trocou de setor e foi o Paulo que me colocou na área da computação. Olha que coisa louca. É muito louco, né? E eu agradeço a Deus e a ele, porque aí eu me encontrei. Adorei, foi a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Porque apesar de eu ter me formado como engenheira eletricista, eu me considero muito mais engenheira da computação, porque eu fiz mestrado, doutorado em computação, sempre atuei em computação e foi graças ao Paulo. Eu já comecei meu estágio logo cedo na Splice e eu fiquei na Splice até o meu 4º ano de faculdade. Aí quando eu estava no 5º ano, tá, eu prestei um concurso para o CPQD da Telebrás, que na época a gente trabalhava muito com telecomunicações. Aí o que aconteceu? Eu fui para a CPQD da Telebrás, eu ia lá 3 vezes por semana para Campinas, pegava fretado, acordava cedo, passava o dia lá, aí voltava com o fretado, já descia aqui na Castelinho e já descia para aula, porque aí o último ano as aulas eram no noturno, aí fazia as aulas. Aí, naquela esperança de ser contratado, seguindo os passos do meu primo trabalhava no CPQD da Telebrás, o mesmo que me apresentou a Facens, tá? E ele já era funcionário lá, já trabalhava lá. Só que o ano que eu me formei, meu chefe lá no CPQD da Telebrás fez uma proposta para mim. Ele falou, olha, eu não consigo te contratar agora, eu não tenho vaga em aberto, mas a gente gosta muito de você, então eu vou te fazer uma proposta. Você reprova em uma disciplina, aí você posterga a sua formatura para daqui a um ano, que daqui a um ano a gente volta a se falar. Aí eu falei para ele, mas daqui a um ano é certeza que você vai me contratar? Ele falou, não, não tenho certeza de nada. Aí eu falei para ele, então você me perdoe, eu vou me formar agora mesmo e se daqui a um ano tiver a possibilidade, aí eu volto. Aí foi o que aconteceu, me formei e aí quem me chamou de volta? A Splice. Aí eu fui ser engenheira de desenvolvimento de software na Splice. Aí depois de um ano já trabalhando na Splice, como eu falei, eu sempre fui muito estudiosa, eu fui fazer uma pós-graduação na USP, tá? Pós-graduação. Aí chegando lá na pós-graduação, acho que já tinha feito 1 ou 2 módulos, quando eu dei de cara com um dos professores que ia dar o módulo, era um professor que tinha dado aula para mim aqui na Facens. Naquela época a gente tinha muitos professores da USP que vinham dar aula aqui, sabe? Então eles davam aula lá e aula aqui. Hoje em dia não mais, porque hoje em dia eles precisam ter dedicação exclusiva, então eles não conseguem. Aí esse professor falou, viu, venha fazer mestrado comigo. Aí eu falei, ai professor, agradeço de coração, mas eu não tenho vocação para ser professora. Eu vou trabalhar na empresa, eu já estou na empresa, eu não tenho vocação para o movimento acadêmico. Ele, não, você precisa vir, coisa e tal. E assim foi. Cheguei em casa, quem que liga para mim? Professor Deluno, que tinha sido meu diretor. Aí ele falou, Andréa, por que você não quer fazer mestrado? Eu falei, não, professor, não é que eu não quero fazer mestrado. Eu já estou trabalhando, eu já estou na indústria e eu acho que a pós-graduação tem mais a ver do que o mestrado. Tá bom. Dia seguinte que eu cheguei no meu trabalho, meu chefe da Splice me chamou. Falei, pronto, vou ser mandado embora, né?
Ele falou, André, por que você não quer fazer mestrado? Eu falei, como que eu vou fazer mestrado? Eu tô trabalhando aqui. Aí ele falou assim, se eu te der 2 anos de afastamento, você vai fazer o mestrado? Aí eu falei, quando eu voltar, minha mesinha vai estar aqui esperando por mim? Vai, então vou. E aí eu fui fazer mestrado. Aí esse professor eu consegui através do professor uma bolsa da FAPESP. Então eu tinha um salário como se fosse, e na época era um bom salário, era o mesmo que eu tinha na Splice. E aí eu fiquei morando, eu fui para São Paulo morar, porque aí era dedicação exclusiva. E aí eu fui fazer o meu mestrado. Aí eu tinha 2 anos, mas eu fiz ele em 1 ano e meio. Aí quando eu estava na metade do mestrado, o professor Delano me chamou para dar aula. E aí eu comecei a dar aula. Então foram 4 anos de Splice e 32 de Facens. Vou ser sincera pra você, como eu comentei, eu era uma pessoa muito tímida, eu falava baixinho, eu era toda envergonhada, sabe aquela coisa toda. Gente, pra dar aula, eu confesso, nossa, eu tinha dor de barriga, me doía, é como se eu ficava ansiosa, nervosa. As aulas eram de manhã, começava às 7h30 da manhã, eu acordava às 5 horas da manhã para revisar todo o conteúdo para não gaguejar na frente dos alunos. Não. Hoje em dia, é isso que eu falo, eu acho que foi a profissão. Porque hoje em dia, se você me der um microfone e fala, eu falo. Mas antigamente não. Eu estudava e eu sabia o que eu estava dando. Porque eu comecei dando aula de cálculo 1. E eu era monitora de cálculo 1. Não, eu fui 2 anos monitora de cálculo 1. Então eu sabia o que eu fazia, eu sabia os exercícios, eu sabia tudo. Mas a minha insegurança era tanto que eu tinha que acordar antes, me preparar para chegar aqui e falar com os alunos. O que acontece? Eu acho que muitos alunos, às vezes, chegam aqui e eles enxergam o professor como um porto seguro. Então tinha um menino e a gente percebia que ele era diferente, ele se isolava, sempre, que nem a gente fala, aquele típico, né? Com capuz, com a cabeça para baixo, manga comprida e coisa e tal, não falava com ninguém. Um menino bem assim, ele se isolava, essa é a verdade. E eu me aproximei dele, a gente tinha principalmente nas aulas de laboratório, e eu conversando com ele, conversando, e ele, incrível que pareça, a minha aula era logo no início, né, nos primeiros anos, então depois não tinha o porquê, mas ele vinha praticamente uma vez por semana conversar comigo, sabe? E foi se abrindo, e eu sempre ali dando conselhos, falando, gente, esse moço, nossa, mudou, floresceu, dali a pouco já não usava mais capuz, daqui a pouco já não sabe. E graças a Deus foi super bem, conseguiu estágio, depois conseguiu emprego, se formou muito bem. E não vou mentir para vocês, quando na formatura esse menino me abraçou, vai vontade até de chorar, e me agradeceu. Eu falei, gente, não tem que me agradecer por nada, foi você, entendeu? Foi ele que se descobriu. Nossa, é maravilhoso. É assim, então, até arrepia. Então, assim, sabe, gente, é tudo maravilhoso, mas a época que me marca mais, o que me marca mais é a formatura. Não tem como, a hora que a gente chega, veste aquela beca, por mais que seja quente, por mais que seja tudo, a hora que toca o hino, aquilo lá já mexe comigo, já me emociona, né? E aí a hora que a gente vê, porque os alunos, quando eles entram aqui, eles acabaram de sair do ensino médio, então são tudo meninos, meninas, são todos magrinhos, são todos franzininhos ainda, né? E apesar de 5 anos passar muito rápido, mas há uma transformação. Eles viram daqueles adolescentes para adultos. Muitos se casam, muitos têm filhos, muitos, né, assim, muda. Eles arranjam emprego, muitos estão bem-sucedidos. Então dá uma diferença muito grande de quando eles entram, de quando eles saem, né? E inclusive fisicamente, porque geralmente são tudo menininho e depois quando sai já são, né? Já estão homens, as mulheres também já estão vistosas, ou seja, florescem, amadurecem, né? E no momento da entrega do diploma, depois quando acaba e eles vêm abraçar a gente, vêm pedir uma foto, nossa, para mim é a certeza de
missão cumprida, é a certeza de realização, é a certeza de que, nossa, sabe, eu tô no caminho certo, é o que eu sempre quis fazer, é o que eu queria para minha vida. Então, assim, é maravilhoso. E aí a gente até esquece, às vezes acontece de alguém falar alguma coisa atravessada, um dia que não tá bem, alguns perrengues e tal, você esquece. Aquele lá é o momento mágico, é um momento assim, que a gente guarda para. Eu amo. Eu acho que desde que eu tô aqui na Facens, se eu perdi uma ou outra colação de grau, foi realmente porque eu não podia estar presente, porque senão eu não perco nenhuma colação de grau. E os alunos, muitas vezes, têm diversas dificuldades no meio do caminho, como todo mundo, mas às vezes tem problemas familiares, às vezes problemas de saúde, às vezes tem algumas dificuldades mesmo, que nem esse caso que eu contei, que eu acho que era mais por ele ser introspectivo, então ele viu em mim um porto seguro, uma mãe ali, né, entendeu? Mas é muito bonito, é muito gratificante. Um outro momento também muito bonito e muito gratificante, eu não sei se você lembra, mas nós tivemos um aluno aqui com deficiência visual. Nossa, esse para nós foi um desafio terrível. A gente já tinha tido alunos com problemas, mas não como o dele. Ele simplesmente não enxergava nada. E os nossos professores tiveram que adaptar as aulas para ele. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com a parte gráfica, com tudo isso. Como é que ele vai enxergar? Ele não enxerga. Então, os nossos professores adaptaram, fizeram gráficos táteis para ele poder sentir o que é uma parábola, o que é uma hipérbole e tudo mais, né? E ele também, para ele é muito mais difícil. Aí, hoje em dia tem diversos softwares que vão lendo e vão, né, falando para ele, mas eu fico imaginando, engenharia não é um curso fácil. Você já imaginou você não conseguir enxergar, você não conseguir, porque a gente fala assim, a gente tem mania, olhem aqui para a lousa, né? Olhem aqui para essa tela. Ele não olha, né? Mesmo para fazer uma prova. E esse menino venceu, conseguiu, hoje em dia está muito bem empregado. A formatura dele também foi um momento para mim assim, mágico. E aí a gente para e dá valor, porque às vezes a gente tem muita, eu sou assim, muito reclamona, reclamo de tudo, né? Aquele jeito de não sei o quê. E aí a gente fala, né? Só temos que agradecer e não que reclamar. Meu marido já é época antiga, eu comecei a namorar meu marido, eu tinha 14 anos, novíssima. Depois a gente separou, mas voltamos, né? Estamos casados até hoje. Meu marido é da área de direito, então não tem nada a ver. Mas, isso, eu tenho 3 filhos, os 3 filhos engenheiros formados aqui, né, pela Unifacens. O mais velho é formado em engenharia de produção, o do meio e a mais nova são formados em engenharia da computação. Graças a Deus estão muito bem empregados e a gente só tem a agradecer. Por isso que eu falo, a minha vida é difícil de separar da Facens, porque foi época de estudante, depois como professora, depois como coordenadora e como mãe. Eu sou uma pessoa que eu não guardo nada, eu coloco tudo para fora, né? Então, eles falam que na minha casa, a vida inteira, na hora do café, do almoço e do jantar, que a gente sempre tá todo mundo junto à mesa, assim, acho que a maioria dos assuntos foi Facens. Não tinha como, eu sempre falo muito, eu falo com meu marido, tanto dos problemas, das conquistas, das coisas novas, então, Facens. Então, eles cresceram. Na verdade, quando eu entrei para dar aula aqui, o meu mais velho tinha acabado de nascer, ele nasceu em dezembro de 93, eu comecei a dar aula aqui em fevereiro de 94, então ele tinha meses. Então, quando eles vinham para cá, eles corriam aqui nesse campus, trazia eles na semana de engenharia, na Tecnofacens, então influência com certeza teve, né? Mas foi bom, eu acho que foi muito bom. E assim, a minha filha em particular, né, tem 2 momentos que eu acho interessante. Um deles foi bem legal. Pro meu mais velho, eu dei pouca aula, porque ele fez engenharia de produção. Mas pro Daniel, que é de computação, né, dei mais aulas porque da computação. E aqui, né, ninguém sabia que ele era meu aluno, que ele era meu filho. Era como só meu aluno. Então, coitado. Só que, é claro, acho que é tão forte que um dia no laboratório de informática, na aula, eles estavam fazendo um exercício e eles me chamam, né? Andréa,
professora, né, deu problema aqui. E ele se esqueceu e falou, mãe. A hora que ele falou mãe, gente, foi muito divertido. A classe inteira parou. Mãe? Aí eu falei, gente, eu nunca contei pra vocês, mas o Daniel é o meu filho. Aí foi só risada, foi muito legal aquela descontração, porque ninguém sabia que ele era e acho que ninguém tinha ligado o sobrenome. Os professores, eu acredito que sim, na hora de fazer a chamada, mas os colegas não, porque só chamam pelo primeiro nome, né? Então foi um momento bem divertido. E aí acabou abrindo pra turma que ele era meu filho. Agora, para minha filha, já foi o momento da pandemia. Foi bem no momento da pandemia, né, que ela entrou, a gente estava no meio da pandemia, e aí era muito engraçado, porque quando eu dei aula para ela, a gente estava dando aula de casa. Então eu ficava no meu computador embaixo, no escritório, dando a aula, e ela assistia a aula em cima do quarto dela, né? Só que ela falava, mãe, a sua voz chega antes pela janela do que pelo computador. Então também foi muito engraçado, porque ela assistia ali, né, meio que ao vivo e ao mesmo tempo separado, né? Então assim, são dois momentos bem diferentes e divertidos. Todo mundo fala, né, a engenharia é majoritariamente masculino, assim, não vou dizer. A maioria das pessoas pensam, puxa vida, vou fazer exatas? Vou. Mas olha que faz tempo que eu sou formada. Eu nunca tive problemas, eu nunca sofri preconceitos. Eu não sei se eu dei muita sorte, mas em todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca tive problema por ser mulher. Muito pelo contrário, sempre me receberam muito bem, sabe? Sempre, assim, eu acho que sempre me avaliaram mais pela nossa capacidade do que pelo fato de ser, né, homem ou mulher. Mas eu sempre que posso, eu falo isso para as meninas, viu? Não tem dessa. Você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que te dá prazer. Porque só assim que a gente vai ser feliz. A gente precisa abraçar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita. Porque aí a gente dá tudo da gente. Então, sempre que possível, eu falo isso para as meninas. Não tenham medo. Venham fazer. O não você já tem, entendeu? Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente tem que se arrepender daquilo do que a gente faz e não daquilo que a gente não faz, né? Então não tenha medo, porque eu acho que se você faz, se você acredita em você, não tem dessa, entendeu? Então, eu não vou mentir, nossa, só, né, trabalhando aqui 32 anos, mais o tempo que eu convivi, estudei aqui, né, que fui aluna. Então, assim, às vezes me dá aquela coisinha, meu Deus, será que eu vou conseguir parar? Mas assim, olha, eu penso muito, né, e antes de mais nada eu quero agradecer muito. Eu sou muito grata à Facens, eu sou muito grata ao Toninho, muito grata à mantenedora, que sempre confiou no meu trabalho. Olha, gente, não é querer falar, assim, eu sempre tive apoio, eu sempre fui meio, né, maluquinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles sempre toparam as minhas divagações, né, sempre me deixaram ousar. O Departamento de Relações Internacionais é um exemplo. Eu sempre adorei intercâmbio, sempre. Eu acabei não fazendo intercâmbio porque eu não quis, uma das coisas que eu me arrependo, meu pai sempre quis que eu fizesse intercâmbio e eu acabei não indo fazer porque fiquei com medo mesmo, amarelei e não fui, me arrependo até hoje. E aí eu sempre coloquei isso nos meus filhos. Então os meus filhos sempre fizeram intercâmbio, tanto que hoje moram fora, né? E quando veio Ciências Sem Fronteiras aqui, começou esse programa do governo, eu fui falar com o diretor e pedi para abraçar. E ele deixou. Aí no começo a gente começou pequenininho, né? E eu acho que ao todo eu devo ter mandado uns 170 alunos da Facens para fora no programa Ciências Sem Fronteiras. Aí, nossa, o Toninho gostou muito, me apoiou. Aí quando acabou Ciências Sem Fronteiras, ele me deu carta branca
para a gente fazer algo semelhante aqui. E aí por isso que surgiu o Departamento de Relações Internacionais, que a gente tem até hoje com, nossa, muitas parcerias, mandando aluno para fora, recebendo aluno, fazendo dupla titulação, que é uma coisa que eu acredito muito, porque eu acho que quando o aluno sai para fora, sabe, abre a cabeça, abre assim, ele tem um contato com o mundo, é a hora que ele corta o cordão umbilical, ele é obrigado a fazer compra, ele é obrigado a lavar roupa, ele é obrigado, sabe? Então assim, amadurece, né? Amadurece e o principal, networking. Gente, networking é tudo. Eu falo isso para os meus alunos. O importante é você, às vezes você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa conhecer quem faça. Ou você, não sei fazer, mas o meu amigo sabe de um que sabe fazer, que me apresenta. Networking é tudo nessa vida. E quando você vai para fora do país, você conhece professores diferentes, né? Instituições de diferentes países, colegas que às vezes você faz para a vida inteira de outros países. Então isso daí é tudo. Então eu sou muito grata porque a mantenedora sempre me apoiou, sempre deixou eu ousar. Criamos a Maratona de Programação, que já acontece há 20 anos. Tivemos a Maratona de Desenvolvimento de Jogos, que acabou não tendo mais, porque acabou o curso, mas tivemos. A gente tinha desafio de redes de computadores, que também acabou, mas fizemos. Então, assim, tudo que eu ousei pensar, me deram carta branca para fazer. Então eu sou muito grata, porque eu me realizei mesmo, sabe? Eu me realizei, briguei, chorei, consegui fazer as coisas aqui. Então assim, nossa, assim, tudo isso para mim é o máximo, porque eu vivi, gente, eu vivi cada momento, sabe? E eu sou muito grata a isso. Aí eu falo assim, ai meu Deus, será que eu não vou sentir falta disso tudo? Eu acho que eu vou, tá? Mas assim, eu também acho que eu já tô aqui há bastante tempo, eu acho que eu ajudei, eu falo pro Toninho, não fique bravo, mas a Facens é um pouquinho minha também. Eu me sinto como se ela fosse minha, tá? Eu sinto, pra mim ela é minha também, né? Eu sou um pouquinho dona dela, eu falo isso pra ele, não fique bravo comigo, mas ela é um pouquinho minha também. Então assim, eu acho que isso aí eu não vou perder nunca, mas agora eu tô num momento da minha vida que eu já percebo, que eu já não estou mais com aquele pique, eu já estou mais cansada. Então, eu gosto muito de passear, eu gosto muito de viajar. Então, eu acho que agora é o momento de parar, também de aproveitar um pouquinho, não só trabalhar enquanto eu tenho pique, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu estou bem, né? Que eu me sinto bem, eu estou bem. E assim, quando eu tenho um problema, eu sou muito perfeccionista. E quando eu entro de cabeça. Então, eu acho que eu não conseguiria deixar as coisas e passear sossegada, sabendo que eu tinha coisas me esperando, que tinha compromisso, né? Eu ia querer primeiro honrar o compromisso para depois fazer. Então, agora é um momento que eu quero curtir um pouquinho, quero passear, eu quero ficar um pouquinho com os meus filhos também, que cada um mora num canto, então quero poder ficar um mês na casa de um mês na casa do outro, um mês no outro, entendeu? E assim, tentar levar a vida também um pouquinho mais leve, mais tranquila, mais sem tantas responsabilidades. Vai doer? Vai, porque eu amo isso aqui para mim é minha vida, eu acordo, eu gosto do contato dos alunos, eu adoro, eu me sinto meio que aquela mãe deles, né? Eu adoro o contato com os professores, assim, eu sempre falo que o que a gente tem de bom aqui na Facens, na minha opinião, são as pessoas aqui são maravilhosas, acontece qualquer problema, eu passo a mão no telefone, na hora. O pessoal do financeiro me ajuda, o pessoal do atendimento, o marketing, a secretaria, o RH, o pessoal tudo se ajuda. Então assim, perder o vínculo eu não vou. Com certeza eu vou estar aqui toda hora passeando, amolando vocês, visitando vocês. Mas eu acho que agora está na hora de passar o bastão, de passar para pessoas que eu tenho certeza que, como eu, também amam isso aqui, que também aprenderam, sabe, a viver com isso aqui e que estão com mais pique, ideias mais novas, de repente mais arrojadas. Eu acho que isso faz parte da vida.
né? Esse ciclo é um ciclo natural, né? E a gente tem aquela obrigação de passar o bastão para os mais novos, para eles também poderem dar a contribuição deles, né? Aprender, contribuir e fazer da Facens, né? Da Unifacens, cada vez melhor. Olha, para mim isso aqui já é maravilhoso, já é completo. Eu acho que os mais 50 só vai melhorar, né? Só vai amadurecer mais, porque, por exemplo, eu acho, na minha opinião, que a engenharia, a área de exatas, ela já está bem consolidada, né? E a área da saúde está começando. Então, daqui 50 anos, com certeza a área da saúde também já estará consolidada e com certeza já teremos uma outra área, porque não de repente a humanas, né? Porque eu acho que é esse o nosso propósito. Nosso propósito é receber esses alunos, tá? Como eu falei, são alunos, são meninos que chegam aqui muitas vezes sem saber o que fazer e a nossa obrigação aqui é o quê? Dar esse rumo para eles, a gente dá essa bagagem, essa base e mostrar o caminho, né, que eles irão trilhar. Então a gente está aqui para facilitar essa jornada deles. Então eu acho que assim, daqui 50 anos, com certeza a área de exatas ainda mais consolidada, a área da saúde totalmente consolidada, cada vez mais forte e por que não uma outra área, né? De repente aí a de humanas começando, ou de repente até também já no meio do caminho, né? Então eu acho que a gente só vai crescer, tenho certeza disso, só vai brilhar cada vez mais, vai assim crescer cada vez mais, ser conhecida, porque não de repente até, né? Não só a Brasil, mas a nível externo, fora, crescer com desenvolvimento, com pesquisa. A Facens sempre foi muito inovadora. Uma coisa que a gente sempre primou aqui é esse mão na massa, é pensar em ideias novas, fora da caixa. E eu tenho certeza que esse DNA a gente nunca vai perder e a gente só vai crescer cada vez mais. Então por isso que eu falo que Deus coloca anjos na vida da gente. São pessoas que cruzam o nosso caminho, que às vezes a gente nem sabe por quê, mas que tem o propósito, né, de ir levando a gente para um lugar ou para o outro. Mas como eu falei, eu acho que eu sou muito grata. Isso aqui, eu não consigo, de novo, eu não consigo separar a minha vida pessoal da trajetória, da vida dos 50 anos da Facens.